Nacional Brasil, aqui cê vai gritar. Com MC Bela, chicas com roubar, escala o teu time e manda bem no cartola. Se amo e vai gritar na hora. Fica que chora, fica que chora, fica que chora, fica que chora. Salve galera, vamos aí para a oitava rodada do Brasileirão. Ainda não terminou, né? Termina essa segunda-feira, mas eu vou passar uma prévia de análise dos jogos que eu faço toda semana, né? E uma prévia aí de um campinho com os jogadores que eu acho principais aí para essa rodada. É claro que ainda tem coisas para correr, fica muito difícil de você cravar os melhores jogadores. Mas dá para ter uma boa noção de como é que pode ser os confrontos dessa rodada. Então vou fazer aquela minha análise do campinho, tá? E também a minha análise de jogo a jogo. Vamos lá? Aqui é o que eu vejo dos jogos, né? Como a gente faz aí toda semana. Fortaleza e Juventude, é claro, eu vejo o Fortaleza como favorito. Juventude fora de casa não vem bem, né? Não ganha suas partidas, então eu vejo Fortaleza como favorito. Difícil é saber quem é do Fortaleza que você pode apostar, né? Para mim, o João Ricardo é a melhor aposta desse jogo, tá? Então vamos aqui falar aqui sobre o jogo agora. Fortaleza, ó, sempre que enfrentou Juventude, nunca perdeu, né? Teve alguns empates e a maioria das vezes vitória. Mas a sequência do Fortaleza nos últimos 10 jogos não é boa. Ela vem de 4 empates seguidos. O Juventude também tem muito, não vem muito bem. Fora de casa, perdeu os seus últimos 3 jogos, 4 jogos fora de casa. E, na verdade, ainda entregou alguns SG. Existe possibilidade de SG por parte do Fortaleza? Existe. Mas não dá para saber em quem que você coloca aí, se vai vir Diogo Barbosa, se vai vir Mancuso. A zaga não gosta de ninguém, né? Eu acho que o Mancuso e o Diogo Barbosa são que podem entregar uma médiazinha. Para mim, o melhor é o João Ricardo, que deve oferecer defesas, né? E aí a gente vem aqui, ó, Juventude nos últimos 3 jogos do Brasileirão perdeu, mas o Fortaleza também não fez grandes jogos aí sobre essa rodada. Mas o Fortaleza, com certeza, é favorito. Ele tem um jogo pela Libertadores, tá? Mas é em casa, contra o Bucaramanga depois, e agora também está jogando em casa, vai jogar em casa também contra o Colo-Colo. Então depende muito do resultado desses jogos, para o Fortaleza vir ou não completinho aí. Né? Nós temos aí por parte do ataque o Daverson, né? Se o Daverson vier, é uma aposta aí, deve ser uma aposta barata aí para essa rodada. Então vamos aqui agora para Corinthians e Mirassol. Corinthians favorito, né? Não vejo o Corinthians bem favorito aí para a rodada. Não confio defensivamente na defesa do Corinthians, mas é uma aposta legal aí. Temos aí pelo menos um Mateuzinho aí que entrega a média básica. Lá na frente, né, a dupla Depay e o Alberto, né? Quem não quiser ir com os dois, dá para fazer, depois que eu montar o campeonato, dá para fazer um bem bolado aí, entrando com o Depay e deixando o Roberto como reserva de luxo, quem não quiser, porque tem vários atacantes de padrão bom para essa rodada. Então, daí uma parte ofensiva do Corinthians boa, né? Mas o Mirassol vem fazendo gols aí em praticamente todas as rodadas, né? A gente vê aqui que o Corinthians, nos últimos 5 anos, venceu o Mirassol todas as vezes, com diferença de mais de um gol, né? Sempre de 2, 3 gols para cima. Então a possibilidade de gols mesmo fora de casa é grande. O Corinthians vem numa sequência razoável, apesar de fora de casa não ser um time tão produtivo, né? Perdeu para o Flamengo, perdeu aí para o Palmeiras e empatou com o América nos últimos 10 jogos.
E não vem bem também no Nacional fora de casa. Foi um empate contra o Bahia e as duas derrotas consecutivas com um time de um padrão muito maior do que o Mirassol. Mas o Mirassol também, ó, dentro de casa, nos últimos 3 jogos pelo Brasileirão, não perdeu e também vem uma sequência de empates boas aí, mesmo jogando aí nos últimos 6 jogos aí. 5 jogos, não perdeu, vamos ver como é que vai ser o jogo de hoje contra o Bragantino fora de casa. A tendência é de empate também nesse jogo com gol para ambos os lados. Então, eu acho o Corinthians favorito, só não confio defensivamente. Mas que nem Hugo pode entregar defesas, Mateuzinho entrega a média básica. Quem quiser fazer uma aposta de achar que o Corinthians pode segurar o SG fora de casa, que eu acho meio complicado, né? Aposte nesses dois jogadores. Aí você tem Vitória e Vasco. Né? O Vitória e o Vasco eu coloquei no vermelho porque é um jogo que a gente não tem grandes jogadores aí. O Vasco fora de casa não faz boas partidas. O Vitória não vem bem, né, no campeonato nas últimas rodadas. Os dois times estão mal. Né? Então eu acho que é um jogo para a gente apostar em quem? Né? Mateuzinho, por parte do Vitória, seria a única aposta. Por parte do Vasco, se o Veguete vier, pode ser uma aposta boa. Mas tem que ver quem é que vai vir do Vasco, porque teve umas lesões. Então é muito complicado. Eu acho que temos jogadores melhores para apostar. Então coloquei o Vasco no vermelho aí, junto com o Fortaleza. Fortaleza não, junto com o Vitória. A gente vê que o Vasco ele sempre leva vantagens aí em cima do Vitória, né? Só perdeu um jogo em 2021, mas são jogos magrinhos. A sequência do Vasco nos últimos 6 jogos é muito ruim, né? São de derrotas e de empates, poucos gols. E a mesma coisa vem no Vitória, né? O Vitória dentro de casa também, ó, só teve uma vitória contra o Fortaleza, o resto foi empates e derrotas. Não vem bem, né? É bem inconstante. E o Vasco vem de 3 derrotas pelo Brasileirão jogando fora. Então vamos aí para o próximo jogo, que é Grêmio e Bragantino. É um jogo que para o Grêmio, né, que fez uma partida razoável aí contra o Santos, né, mas achou um gol aí no final. Eu acho que o técnico do Santos pecou quando tirou o Escobar, mexeu no time. Aí o Escobar, queira ou não, faz desarme, né, não deixa os cruzamentos na área com facilidade. Saiu o Escobar logo depois, o Santos tomou gol. Né? Um cruzamento que veio exatamente do lado que Escobar joga. Então o Santos pecou nas substituições. O Grêmio achou um gol, mas um jogo morno, né? Berto White não fez nada. O Christian Oliveira achou o gol, mas entrega uma média básica. É um dos jogadores de ataque do Grêmio que é interessante, tá? Pelo menos para reserva de luxo eu acho ele interessante. O Bragantino fora de casa não tem vindo mal, é jogo equilibrado. O Grêmio precisa vencer para tentar sair da zona de desconforto que está lá embaixo, né? Perto da zoninha de rebaixamento. Mas a gente tem que ver aí como é que é o histórico deles, né? O histórico deles, ó, o Grêmio leva vantagens, mas já perdeu em casa também para o Bragantino. A sequência do Bragantino, tirando a derrota para o Criciúma, é uma sequência muito boa. Vamos ver como vem hoje contra o Mirassol. Então ele vem vindo uma sequência boa e o Grêmio, nos últimos 9 jogos, venceu apenas 2, né? Esse do Santos, que foi suado, e é difícil. E os dois times, o Grêmio ainda tem jogo pela Sul-Americana, mas vai jogar em casa também. Vai jogar fora agora, vai vir de um jogo de fora, vai vir mais desgastado. Depois tem um outro jogo dentro de casa, né? O Grêmio, dentro de casa, vem de 2 vitórias, um empate e uma derrota. E o Bragantino de uma derrota e 2 vitórias consecutivas fora de casa. Então, é um jogo bem equilibrado para quem quiser fazer apostas aí. Cuidado, tá? Por isso que ele está no laranja, né? Porque ele está entre o amarelo e o vermelho. Então, é um laranjinha, né?
porque a gente não tem peças interessantes. As peças mais interessantes do Grêmio aqui pode ser o Volpe, né, que deve ser exigido. Eu gosto do Serrote e do Wagner Leonardo. Né? Serrote tem entregue uma média básica razoável. E por parte do Bragantino, é claro, o Sacha e Capixaba, né? Eu acho que o Capixaba sempre entrega a média básica também para essas rodadas. Aí vamos para o grande favorito da rodada, que é Flamengo e Bahia, né? O Bahia vem vindo de jogos bons, tem feito jogos bons, mas tem dificuldade de fazer gol, tem feito ganho com gols bem magrinhos. O Flamengo não fez um bom jogo contra o Cruzeiro, eu acho que não foi o Cruzeiro que jogou muito bem, foi o Flamengo que jogou muito mal. O Caio Jorge acertou aquele gol no início da partida, isso deu uma desequilibrada no Flamengo, mas eu não vi um empenho do Flamengo, né, para correr atrás do prejuízo. Então eu acho que o Flamengo dentro de casa ele é muito forte. Eu acho que é o cara da vez, eu acho que é um jogo que o Flamengo tem chance de vitória, pelo menos com 2 gols aí, eu acho que dá para sair. E a melhor chance de SG pela dificuldade que o Bahia tem de marcar gols. Apesar que ele surpreendeu o Palmeiras, né? Mas eu acho que o Palmeiras tomou mais um gol pelo desespero de querer marcar e foi para frente e esqueceu a traseira lá, aí acabou levando. Então você vê que os jogos entre Palmeiras, Bahia e Flamengo não são jogos de muitos gols, mas pelo menos 2, 3 golzinhos aí eu acho que dá. Se o Pedro vier inteiro aí, o Arrascaeta tiver inteiro, eu acho que é peças que não dá para ficar fora dessa rodada. Nós temos o Wesley, não sei quem vem do outro lado, se é o Ayrton Lucas, se é o Alexandre, mas são peças interessantes aí para a rodada. Aí o que eu vejo aí? Zaga. Olha, é difícil dizer qual o melhor zagueiro, porque nem o Léo Ortiz e nem o Léo Pereira estão entregando nada. Se não segura o SG, eles entregam a merreca. Né? O Léo Ortiz ainda entregou 1,20 porque deu uma cabeçada lá para fora. Agora o Rossi eu acho uma peça super interessante para essa rodada aí, fez boas defesas no jogo passado. O problema é que deve estar um pouquinho valorizado. Mas o Bahia também ó, vem numa sequência aí de 5 vitórias, né? E fora de casa, 2 vitórias consecutivas, contra o Paysandu e contra o Palmeiras. Né? Apesar que contra o Paysandu foi meio arrumada aquela vitória. Mas venceu o Botafogo em casa, venceu, vem motivado. Quais peças a tirar do Bahia? Contra o Flamengo, eu correria de qualquer jogador aí do Bahia. Né? O Flamengo vem bem, né? Perdeu esse jogo por um acaso, segurou o SG em praticamente quase todas as rodadas, jogos nos últimos 7 jogos aí. Eu acho que a chance de SG do Flamengo é muito grande. A gente vê que o Flamengo vem com um empate contra o Internacional dentro de casa, uma vitória contra o Corinthians, contra o Juventude, bem expressiva. Pode fazer um bom jogo aí contra o Bahia também. Então eu acho que é o melhor jogo da rodada. Aí temos Sport e Cruzeiro. O Cruzeiro dá uns sustos aí, né? Mas o Jardim tem acertado o time. Eu tenho visto o time um pouquinho mais sólido. O Cássio tem feito até umas defesas razoáveis. Nesse jogo contra o Flamengo fez umas defesas boas, né? O Sport tem dificuldade ofensiva, mesmo jogando em casa com o apoio da torcida. Eu vejo o Cruzeiro com um pouco mais de força para essa rodada, né? Eu acho que Caio Jorge é uma aposta super interessante para a rodada. O moleque vem vendo fazendo gol praticamente todas as rodadas. E na parte defensiva, é Kaique, né? Kaique pode até ser. Né? O Fagner tem feito até uns bons jogos, mas o Kaique é o que entrega a média. O que eu gosto muito do Cruzeiro para essa rodada seria o Vilauba, porque existe uma possibilidade de SG por parte do Cruzeiro. E o Vilauba é um dos zagueiros aí baratos que pode entregar uma médiazinha aí para a gente nessa rodada. Matheus Pereira ainda não trouxe aquela média boa, não tem trazido. Tem feito bons jogos pelo Cruzeiro, mas pro Cartola não tem entregue muita coisa.
Eu acho que aqui o que a gente pode aproveitar mesmo aqui seria o Vilauba e o Vilauba. Quem quiser fazer uma dobrinha para arriscar um SG num tiro curto aí, o Kaique e o Djalma e Vilauba. E na frente o Caio Jorge. Esses aqui são os jogadores que eu acho que nós temos melhores possibilidades. Então você vê aí que o Sport e o Cruzeiro foram poucos jogos. O Cruzeiro já venceu o Sport, mas em casa, né, e perdeu para o Sport, mas jogos de 2022. O Sport vem numa sequência de 9 jogos sem vencer. O Cruzeiro tem se acertado nos últimos 3 jogos, venceu os 3 jogos consecutivos e ainda segura 2 SG. Tomou um golzinho do Flamengo agora, quase segura o SG contra o Flamengo aí. Poderia ter até segurado, né? Foi uma bobeada e acabou tomando um gol lá, que vou dizer, né? Que golaço do Arrascaeta, né? Ele olhou e pôs a bola com a mão, onde o Cássio não podia buscar. Mas o Cruzeiro tem um jogo pela Sul-Americana e eu não sei se o Jardim vai poupar alguém. Acredito que não, né? Porque joga agora fora de casa também e depois vem para o jogo, outro jogo fora de casa, para depois jogar em casa de novo. Então o Cruzeiro vem fora de casa de 2 derrotas e um empate, e o Sport vem de 2 derrotas e um empate. Então isso me propõe, né, que a gente fique aí é, esperto, mas com a vantagem do Cruzeiro pelo momento do Cruzeiro e o momento do Sport. Aí nós temos aqui Palmeiras e São Paulo. É um clássico paulista, eu pus um vermelho porque o São Paulo não tem feito grandes jogos ofensivamente, mas tem feito bons jogos defensivamente, principalmente quando joga fora de casa, né? Tem segurado seus empates, é um dos times que mais dá trabalho para o Palmeiras. O histórico deles são 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 3 derrotas, chances de pouco gols. Existe até dependendo de quem vem para o jogo, pode existir uma possibilidade de SG por parte do Palmeiras, não por parte do São Paulo. Ofensivamente, o Palmeiras tem Estevão, Vitor Roque desencantou, pode entrar Paulinho, né? Facundo Torres sempre dá trabalho, Richard Rio no meio de campo pode ser uma opção boa. Do São Paulo a gente tem o quê? Ferreirinha, né? E defensivamente, Arboleda e Alan Franco. Ou Ferrarese, se vier. Você não sabe quem vem, né? O Rafael deve trabalhar, mas é um jogo meio complicado, né? Apostas aí que seriam Estevão, aposta, né, que sempre entrega uma média. Vitor Roque, a gente não sabe se é ele, se é o Flaco Lopes, se é o Paulinho, quem vem pro jogo. Então é meio complicado a gente falar assim, puta, vou apostar no Palmeiras, em quem? Né? Porque você não sabe quem vem. Você vê que a sequência deles nos últimos 3 anos, né? O Palmeiras não perdeu para o São Paulo dentro de casa, mas, né, venceu uma vez por 1-0, outra por 2-1, né? Teve um empatezinho de 0-0 e em 2023 conseguiu dar uma goleada e já perdeu para o São Paulo, né? Claro, o Palmeiras vem numa sequência muito boa e segura vários SG. O São Paulo tem marcado gols praticamente quase todas as partidas, mas vem numa sequência de empates gigantesca. Palmeiras tem Libertadores contra o Bolívar, mas é em casa. Agora vai jogar fora contra o Cerro Porteño. Aí vem de uma viagem, mas vai jogar em casa 2 jogos. Então pode até fazer uma mescla aí para poupar algum jogador jogando em casa aí. Agora contra o São Paulo, para depois pegar o Bolívar em casa com mais força. Então tem que se tomar muito cuidado. Palmeiras em casa tem uma vitória, um empate, uma derrota, e o São Paulo são 3 empates consecutivos, mas sempre marcou gols também jogando fora de casa. Então é um jogo que tem que estar no vermelho, porque pode acontecer gols para ambos os lados, né? Temos jogadores bons aí, é claro, para jogar, mas todos são aposta. Aí nós temos Atlético e Fluminense, porque eu pus um amarelo. Veja o favoritismo do Atlético, mas o Renato Gaúcho
tem acertado um pouco mais o time do Fluminense. Só que defensivamente ele tem, a zaga tem dado uma pecada, né? E agora a gente não sabe quem joga no ataque, com o Cano machucado, alguns jogadores, eu não sei o que aconteceu com o Keno na rodada passada, então fica aquela aposta, quem vem pro jogo? Canóbio, Keno, Everaldo. Arias é a aposta melhor que tem aí por parte do Fluminense para mim nessa rodada. Não sei se o René volta, mas mesmo assim o Fuentes foi muito bem, deve fazer um jogo bom também nessa rodada. Mas nós temos aí também por parte do Atlético grandes peças, como o Hulk, Scarpa, Rubens. Eu não sei se o Lianco volta já para essa rodada, seria uma peça interessante, mas eu acho que o Atlético vence, mas chance de gols para ambos os lados, tá? Eu acho que Rubens entrega uma média boa, Scarpa tem melhorado, feito bons jogos. Aí nós temos o Hulk e Rony, né, que são duas peças boas aí contra o Fluminense, principalmente o Hulk, eu acho que nessa rodada é forte, descansou, ficou de molho aí em casa. Então, vai vir com sede. Eu acho que o Hulk é uma peça interessante. Aqui a gente vê que existe uma vantagem muito maior do Atlético em cima do Fluminense, sempre só perdeu uma vez aí, o resto foi sempre vitórias em cima do Fluminense. Então, aqui. Só que a sequência do Atlético me preocupa em relação à vitória. Por quê? Porque ele vem numa sequência de empates muito grande. E o Fluminense não, né? Tá bem equilibrado entre vitórias e empate. Os dois têm jogos em casa logo depois, né? Um com o Caracas e outro com a União Espanhola. E os dois vêm de jogos fora de casa aí pela Sul-Americana. Então os dois viajam. O Fluminense são dois jogos fora de casa e o Atlético um jogo. Por isso a vantagem do Atlético. O Atlético vem de dois empates e uma vitória e o Fluminense de duas derrotas e uma vitória fora de casa contra o Corinthians. Então a chance do Atlético é muito boa para essa rodada. Aí temos aqui Botafogo Internacional, que também pus um laranja. O Botafogo costuma levar vantagem, né, nesses jogos. Mas assim, é um jogo super equilibrado. São duas vitórias, uma derrota, né, nos últimos tempos. Vejo um jogo para empate. Não sei como o Internacional vai vir, porque contra o Corinthians eu vinha até o Internacional com o favoritismo, mas aí o Roger Machado, para mim, mexeu errado no time, entrou com três zagueiros, tirou o Alan Patrick, que era o cérebro do time, mexeu, depois tirou o Wesley, que era o cara que entrega uma média baixa, estava dando trabalho ofensivamente, e aí acabou levando dentro da arena contra o Corinthians, com o Depay e o Yuri Alberto, a chance de levar a surra é grande, foi o que aconteceu. Então tem que ver se ele vai fazer a mesma estratégia contra o Botafogo. Aí a gente tem aqui, ó, o jogo. O Botafogo, ó, leva suas vantagens aí, né? Perdeu em 2022 só, mas leva bastante vantagem em cima do Internacional, né? Tá equilibrado fora de casa o Botafogo é uma lástima, mas dentro de casa ele costuma fazer a liçãozinha, ó. São 4 jogos, né? Foram 5 jogos dentro de casa nos últimos 10, venceu 2 e empatou um. Não perde dentro de casa. E o Internacional fora de casa não está fazendo grandes jogos. Perdeu um, empatou dois nos últimos 10 jogos. O Internacional tem um jogo fora contra o Nacional. E agora também tem um jogo fora contra o Atlético Nacional. O Botafogo tem um jogo fora contra o Carabobo. E depois tem um jogo em casa contra o Estudiantes. Então ele vai ser 2 jogos em casa. Pode ser. Se Savarino voltar, melhora muito as condições do Botafogo. Por parte do Internacional, eu vejo aí o Alan Patrick, Wesley e a média básica do Bernabé. Mas Bernabé normalmente fora de esses últimos jogos fora de casa não tem entregue grandes pontuações. Agora, por parte do Botafogo, se o Savarino voltar é uma peça interessante, se não voltar, eu só vejo o Jesus, porque eu acho que ambos marcam aqui nessa rodada aí. Aí vamos aí para o último jogo, que é Santos e Ceará. Um jogo que eu ponho no amarelo, porque o Santos tem feito
maus jogos, precisa reagir aí para poder sair da zona de rebaixamento. Eu acho que até fez um jogo razoável contra o Cruzeiro, deu uma vacilada aí. Cruzeiro não, contra o Grêmio, deu uma vacilada aí, porque mexeram errado no time, senão tinha segurado o 0-0. Então eu acho que o Santos tem algumas peças? Tem, mas quem vem? Também não sabemos. Então, enquanto a gente não tiver uma noção de quem vem para o jogo, não dá para cravar muita coisa. O Ceará costuma dar trabalho, né, nos seus jogos, tá? O Ceará, ó, perdeu, venceu muitas vezes o Santos venceu uma dentro de casa, venceu fora de casa, o Santos perdeu uma lá, empatou e venceu uma em casa também. O Santos vem numa sequência muito ruim, de 10 jogos, apenas duas vitórias e 5 não, 6 derrotas, tá? Sendo que em casa já perdeu uma empatou uma e venceu duas dentro de casa. O Ceará vem bem equilibrado, perde, vence, e nenhum dos dois tem jogos na próxima semana. Ceará vem de um empate e duas derrotas pelo Brasileirão fora de casa, e o Santos vem com um empate, uma derrota e uma vitória dentro de casa. Agora, dependendo de quem vem do Santos, né, eu acho que Escobar, nessa rodada, Escobar pode ser muito interessante. Não sei se o Guilherme vem, se Barreal vier, pode ser interessante. Tiquinho não está entregando nada, né? Bom Tempo, se vier, pode ser uma peça interessante aí, barata para o meio de campo. Mas eu acho que o melhor jogador aí que a gente pode apostar seria o Escobar. Por parte do Ceará, só se for o Marlon, né? Matheus Bahia, William, né? Então, porque Pedro Raul também não está entregando pipaloca nenhuma. O Diego pode ser interessante, mas são peças bem fora da curva aí para a rodada, né? Eu vou apresentar também para vocês o, um timinho que a gente fez aí, parcial, para que vocês tenham uma base aí para a rodada. Deixa eu abrir ele aqui para mim ver aí para vocês. Ih, tá de cabeça para baixo. Era aí que eu tenho que arrumar isso aí. Então, deixa eu dar uma ajeitada no nosso, no nosso campinho aqui primeiro, tá? Para ver o que que aconteceu aqui, porque que ele tá de cabeça para baixo, né? Não era para estar de cabeça para baixo, mas a gente vai apresentar aí um, uns jogadores aí para vocês aí. Então, deixa eu tentar arrumar primeiro e aí a gente vai falando aí com vocês sobre os jogadores que eu vejo interessantes aí para a rodada, né? Agora eu já arrumei. Acho que agora vai dar certo. Então, deixa eu pôr o timinho aqui. Eu vou ter que ajustar. Eu bobeei de fazer isso antes. Então, me desculpem. Mas é assim, a gente programa as coisas e nem sempre dá do jeito que a gente quer. Então, aí ficou aí um time. Eu não sei o custo desse time, mas não é um custo barato. Eu coloquei João Ricardo no gol, Vilauba e Léo Ortiz, Wesley, Escobar, Arrascaeta seria o meu capitão, o Patrick e Scarpa, Caio Jorge, Pedro e Memphis. E o meu jogador de luxo seria o Yuri Alberto, porque ele deve estar caro pra caramba aí por causa da valorização dos gols que ele fez aí nessa rodada. Agora, Pedro também é uma peça interessante para capitão? Eu acho que são os dois melhores capitões aí para essa rodada. Então é isso aí, galera. Que vocês mitem que hoje a gente sai aí com
grandes pontuações. O nosso time aí, os times do canal 1, o time do canal 2, né, o time da live, estão tudo mitando aí. Acredita que a maioria deles, dependendo dos resultados de hoje, ultrapassem os 100 pontos. Então, uma boa rodada aí para vocês e até quarta-feira com a nossa live de convidados. Um abraço. Brasil, aí cê vai gritar. Com esse Bela Chicas, rouba a escala do teu time e manda bem no